Então, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está a nossa primeira videoaula, né, da referente à disciplina Gestão do Transporte, né, do curso Técnico em Logística do Grupo Educacional IEPAM. Como eu prometi para vocês, lá nas nossas aulas remotas, pelo Google Meet, eu prometi que iria gravar cada aula e ia poder disponibilizar essa aula aqui no YouTube, principalmente para os nossos colegas que não têm acesso à internet, né? E conforme prometido, aqui está a videoaula, né, de vocês. A disciplina Gestão do Transporte, né, eu, professor, engenheiro mestre Neto Amorim, certo? A nossa primeira aula de forma remota foi, na verdade, a nossa aula número 2, né, que ocorreu no dia 7 de abril. A nossa aula número 1 foi na segunda-feira, né, de forma presencial. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos de forma presencial. Eu fiz uma introdução da disciplina, eu apresentei conceitos, eu delimitei algumas informações, um cronograma. Aí na terça-feira, infelizmente, nós não tivemos aula, porque a gente foi pego de surpresa na segunda, devido a liminar, né? E de fato começamos nossas discussões sobre os conteúdos na aula número 2 no dia 7 de abril, que é essa aula que a gente vai discutir e vai apresentar hoje, certo? No dia 7 de abril a gente começou, né, apresentando o conceito de transporte logístico, certo? E discutimos muitos fundamentos. Então agora eu vou iniciar a nossa aula de fato apresentando as discussões sobre o conteúdo, né, que foi apresentado na aula remota do dia 7 de abril. É o mesmo conteúdo que eu apresentei de forma remota, utilizando o aplicativo de conversas de reuniões do Google Meet. Eu estou apresentando aqui para vocês, principalmente para os alunos que não tiveram oportunidade de assistir essa aula no dia 7 de abril e que por algum motivo ou estavam sem internet ou de fato não tenham acesso à internet, não tem uma banda larga, depende de dados móveis. É por isso que eu decidi gravar essa aula, disponibilizar aqui no meu canal do YouTube para que vocês possam ter acesso, né, de uma forma mais fácil, mais tranquila para poder estudar e não perder o conteúdo em si, certo? Então vamos iniciar. O Sistema Mundial de Transporte passou a usar a logística em suas atividades, antes de qualquer outro setor industrial. Por que a logística, né, a logística ela está tão associada ao setor de transporte, né? Muitos pensam que logística só é transporte, mas nós sabemos que logística está bastante além disso. Mas o Sistema Mundial de Transporte ele passou a usar a logística em suas atividades antes de qualquer outro setor industrial, certo? O setor mundial de transporte percebeu que processos logísticos os conceitos logísticos contribuíram bastante para esse sistema, né, de transporte. É por isso que logística e transporte têm uma relação tão íntima, não tão ligada assim, certo? Transporte logístico é o deslocamento de bens de um ponto a outro da rede logística, respeitando as restrições de integridade da carga e de confiabilidade de prazo. Se vocês fossem apresentar uma definição para transporte logístico, esse primeiro ponto seria bastante interessante, porque vocês podem perceber que está até marcada a integridade da carga e confiabilidade de prazos. Quando a gente é contratado, por exemplo, vai que vocês vão acabar atuando numa operadora de transporte, uma transportadora, ou se tornar um OTM, né? Enfim, vocês têm que garantir no transporte logístico o que? Você vai levar uma carga, você vai levar um produto, uma mercadoria, né, de um ponto ao outro. Como assim? Lá na origem até o destino, certo? O mínimo que todo cliente de vocês necessitam e vão querer e vão exigir de vocês é o quê? Que vocês entreguem aquela mercadoria, aquela carga com sua integridade, né, mantida. Ou seja, da mesma forma que vocês pegaram a carga lá no ponto de origem, vocês entreguem com com as mesmas características no ponto de destino, ou seja, a integridade da carga. E, obviamente, a confiabilidade de prazos.
A gente não pode demorar tanto para entregar uma mercadoria, uma carga no ponto final, né, no destino. Né? Nenhum cliente do setor de transporte vai aceitar. Então vocês têm que ter bastante atenção sobre esses dois pontos tão importantes dentro da gestão do transporte: a integridade da carga e a confiabilidade de prazos. É fundamental para que ele chegue ao seu ponto de aplicação, de forma a garantir o melhor desempenho dos investimentos dos diversos agentes econômicos envolvidos no processo. Como assim? Pessoal, vocês sabem, né, que todo esse processo logístico aí, né, todo o transporte logístico, ele tem um custo significativo. Muitos especialistas afirmam que o custo de transporte chega até 60%, né, dos custos de uma empresa. E isso faz com que essa gestão do transporte ela seja atualmente uma gestão muito bem elaborada, muito bem, a responsabilidade é muito grande, certo? Então, agora a partir desse momento que vocês estão estudando sobre de forma específica esse conteúdo, vocês terão que dar mais importância à gestão do transporte, né? Como eu falei para vocês, chega a especialistas na área de administração, logística, afirmam que custo com transporte dentro de uma empresa pode chegar até 60%, certo, do custo total, né, que uma empresa pode apresentar, ou seja, esse é um valor bem elevado. Então vocês imaginam todos esses agentes econômicos envolvidos nesse processo de transporte logístico, né, tanto dinheiro investido, né, tanto recurso investido, tempo, e chega na hora você não consegue entregar uma carga com a sua integridade mantida. Você não entrega uma carga no prazo estabelecido. Pô, isso é uma gafe muito grande. Isso aí é um erro, né, enorme. Isso não pode acontecer. Isso é fora de cogitação. Certo? Então vamos dar prosseguimento. A logística no transporte tem como fundamento básico a precisão de suas operações, tornando-a mais rápida com melhor aproveitamento de carga, possibilitando o mínimo de perda. Ou seja, como assim o mínimo de perda? O mínimo de perda em todos os sentidos: perda de tempo, perda de recursos, perda de dinheiro, certo? A logística no transporte tem como fundamento básico a precisão de suas operações. É isso mesmo. Atualmente a logística se tornou algo tão sofisticado, a logística no transporte se tornou algo tão importante, sofisticado e moderno, que ela tem como fundamentação básica a precisão, né? A precisão nas operações, né? Todos os tipos de gestão, né, são fundamentais. E a gestão do transporte, ela não fica atrás. Ela é muito importante. E a fundamentação básica dela é a sua precisão em suas operações. O transporte dentro das atividades da logística industrial integrado segue o mesmo princípio de prever e prover com o menor custo possível. Mesmo que o sistema de transporte da empresa seja terceirizado, é necessário fazer o planejamento e a programação das entregas do produto final para manter um rígido controle dos custos e prazos. Aqui também vem a questão mínimo de perda, aqui menor custo possível, né? Gestão do transporte, ela visa isso, visa o quê? Uma gestão de transporte bem feita, bem elaborada, bem planejada, visando o quê? A redução de custo, para que uma empresa tenha o menor custo possível de operação e dessa forma otimizar o quê? Otimizar a lucratividade, otimizar o retorno. E aqui o autor ele afirma para a gente que até se uma empresa ela contratar, né, uma organização terceirizada para cuidar do transporte da empresa, mesmo assim o planejamento tem que ser mantido. O planejamento ele tem que ser elaborado, né, pela importância que é, né, esse fundamento do planejamento, né, do transporte, visando o quê? O menor custo possível, o mínimo de perda, com o menor custo possível a empresa vai ter o quê? O maior retorno, a maior lucratividade possível. O sistema just-in-time deve ser planejado de tal forma que as entregas e retiradas tenham suas datas combinadas, otimizando o aproveitamento da frota de veículos. Para isso é necessário um perfeito entrosamento entre as equipes de vendas e suprimentos. Quanto maior for o entrosamento entre eles, menor o custo do transporte. Aqui existe, né, uma relação de entrosamento, de afinidade entre setores como os setores de vendas e o setor de suprimento. Especialistas afirmam que, por exemplo, a frota de uma empresa, né, transportadora, por exemplo, ela tem que ser otimizada. Acho que eu até citei isso na nossa aula remota, em tempo real. Por exemplo,
Vamos imaginar uma carga sendo transportada, né, aqui do município de Barcarena até o município de Marabá, né, o interior aqui na região sul-sudeste do Pará. A nossa carreta, nosso caminhão, né, a nossa carreta vai cheia, completa, certo? Chega em Marabá e vai acontecer o quê? A gente vai desembarcar a mercadoria, vai entregar. E essa carreta, ela vai voltar para Barcarena. Só que, nesse retorno, qual é o correto? É que essa carreta volte também com mercadoria, certo? Volte, e ela não volte, né, vazia, sem nada, sem ser utilizada e sem um prejuízo. É por isso que é interessante que exista um planejamento de transporte, existe uma afinidade entre os setores da empresa, certo? Para que isso aconteça. Assim vai gerar o menor custo possível, e quanto maior esse entrosamento, né, vai gerar o menor custo possível, e a empresa vai conseguir obter o maior retorno, né, possível relacionado a isso. O planejamento de transporte deve levar em conta muitos fatores, né, muitos fatores. Todas as vezes, né, eu citei isso na última aula, na nossa primeira aula, né, no encontro pelo Google Meet, sobre planejamento de transporte. Esse é um assunto muito importante, muito cobrado em prova. Quais são os principais fatores que uma empresa ela deve levar em consideração quando ela está elaborando um planejamento de transporte? Ó, vamos verificar quais são, certo? Eu acho que eu falei para vocês que até em prova eu posso pedir isso aí. Eu posso pedir para vocês citarem algum desses fatores, explicar para mim por que eles são tão importantes, certo? Então vamos verificar. Toda boa empresa que trabalha nesse setor, quando trabalha dentro de transporte e gestão do transporte, quando ela está fazendo um planejamento de transporte, ela deve levar em consideração vários fatores. E quais são esses fatores mais importantes? Vou apresentar agora. O que transportar em peso e volume mensal, semanal e diário? Ó, peso e volume são duas variáveis importantíssimas dentro da gestão do transporte. Porque geralmente peso e volume são a base de cálculo para o frete, né? Cálculo do frete. Porque o que a gente vai transportar? O peso da carga é muito importante, o volume da carga é muito importante. Porque, por exemplo, podemos ter uma carga que não seja muito pesada, certo? Ela não é pesada a carga, mas ela tem um volume muito grande, né? Um volume significativo. Mesmo sendo uma carga leve, ocupa um volume muito grande, ou seja, ocupa praticamente todo o espaço. Vamos imaginar que é um caminhão, ocupa toda a carroceria do caminhão, mas é leve, certo? Então, o volume também é uma variável muito importante. Peso, obviamente o peso também é muito importante, porque mesmo que aquela mercadoria não ocupe um volume tão grande, mas é muito pesada, né, para ser transportada, enfim. Então, uma das primeiras situações que um planejador, né, de transporte tem que levar em consideração: o que vai ser transportado em peso e volume, né? O que vai ser transportado, qual é o peso, qual é o volume daquela carga, daquela mercadoria. Vamos transportar todo mês aquela carga, toda semana, todo dia, né? Essas variáveis de tempo também são muito importantes, certo? O que transportar de matéria-prima retirada nos fornecedores em peso, volume mensal, semanal e diariamente. Isso aqui já é um caso à parte, bem mais específico, porque aqui já se relaciona com o transporte de matéria-prima, né, retirada nos fornecedores. Isso é muito importante, porque eu apresentei para vocês, dentro de um processo logístico, qualquer processo em si, matéria-prima pertence ao input, às entradas, certo? Então, o que transportar de matéria-prima, retirada de matéria-prima, o transporte de matéria-prima é muito importante. Definir o tipo de transporte a ser utilizado. Olha, você tem um tipo de mercadoria, um tipo de carga, você tem um destino, né? Aqui faltou falar da distância, né? O destino também é muito importante quando a gente está falando de planejamento de transporte. A distância é muito importante, certo? Aí você tem a carga, o peso e volume, qual é o tipo. A gente tem que definir qual é o melhor tipo de transporte, qual é o melhor modal a ser utilizado, né? Rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, fluvial, né? A gente tem que delimitar. Depois que a gente define qual é o tipo de transporte, a gente tem que saber qual é o melhor tipo de veículo a ser utilizado, né? Qual é o tipo de veículo que vai ser utilizado, que pode suportar as características, né, daquela carga.
As distâncias mínimas e máximas a serem percorridas. Ah, tá bom. Aqui está a questão da distância. A distância também é muito importante. Qual é a distância mínima que vai ser percorrida? Qual é a distância máxima a ser percorrida? Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está executando um planejamento de transporte. As entregas e retiradas com bloqueio de horário. A gente tem que saber se a entrega e a retirada daquela carga ela tem um bloqueio de horário ou não. Certo? Se a gente pode deixar, entregar ou retirar uma carga em qualquer horário. Às vezes isso não é permitido. Às vezes a gente tem um horário determinado para fazer esse tipo de atividade. Então a gente tem que levar em consideração isso no planejamento de transporte. Programar primeiramente as entregas e retiradas com horário pré-estabelecido. Isso mesmo, a gente tem que programar, porque tem essa questão do bloqueio de horário. Então é interessante a programação, de entregas e retiradas com horário pré-estabelecido, e seguir esse horário e tentar cumprir esse horário. Definir tráfego e horário para carga perigosa ou perecível é algo que é também muito levado em consideração. Qual vai ser o tráfego que vai ser feito, quais são os horários para a carga perigosa ou perecível, porque se você transportar carga perigosa ou perecível, é interessante que você siga um tráfego distinto, que não tenha congestionamento, que não tenha muitos veículos, o melhor horário. Às vezes tem municípios, tem cidades que não permitem que carga perigosa entre numa cidade em tal horário específico. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Se definir a necessidade de criação de entreposto, armazém regional, distrital. Às vezes tem certas mercadorias ou tem certas distâncias que são percorridas que é interessante que a gente delimite um entreposto, uma questão de paradas pré-determinadas para abastecimento, reabastecimento. Pode ser para otimizar o veículo, usar o máximo possível de carga no veículo. Isso é interessante também. Definir a porcentagem do custo de transporte sobre o faturamento líquido da empresa. Isso aqui é interessante. Sempre quando está fazendo planejamento de transporte, sempre jogar no bico da caneta, no cálculo, verificar quanto que a empresa está gastando, quais são os custos do transporte e relacionar com o faturamento líquido da empresa. Verificar o quanto que a empresa ela tem em custos de transporte. Definir o programa computadorizado a ser utilizado, como eu já falei também no início da disciplina, a importância da utilização de um software de gestão, a importância dessa tecnologia da informação associada à gestão do transporte. Não existe uma empresa moderna vinculada à gestão do transporte que atua com transporte logístico que não utilize um software, que não utilize um programa computadorizado para auxiliá-la e ajudá-la nas informações, na gestão das informações, no controle dessa empresa, certo? Então vocês perceberam que eu falei inúmeros fatores importantes que são levados em consideração quando uma empresa está fazendo um planejamento de transporte. São muitos, são óbvios, vocês têm que estar com isso na ponta da língua, um raciocínio bem rápido sobre isso aí. Agora a gente vai fazer uma revisão sobre os tipos de modais, os tipos de transporte utilizados no Brasil e no mundo para transporte de cargas de mercadorias, certo? Cada modal tem suas características e peculiaridades, então é importante que a gente faça uma revisão antes da gente iniciar com um conteúdo bem mais específico sobre gestão do transporte. A gente vai começar a fazer uma revisão sobre modais. O primeiro modal que vai ser debatido aqui, dialogado, que foi dialogado na nossa aula remota e que está sendo dialogado agora, é o modal aéreo, certo? Vamos falar um pouquinho, conversar sobre o modal aéreo. O modal aéreo é o transporte adequado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes ou com urgência na entrega. Ou seja, como assim, professor? Mercadorias de alto valor agregado, mercadorias caras. Mercadoria de alto valor agregado é uma mercadoria que tem um custo econômico financeiro significativo. Resumindo, são caros, bastante caros. Geralmente para você utilizar, são mercadorias que têm pequenos volumes, porque até mesmo você transportar mercadoria em um avião é complicado, transportar mercadorias com grandes volumes no avião ou com muito pesado. Certo? Não é muito indicado, não é indicado. Por isso que a maioria das mercadorias que são transportadas no modal aéreo são de pequenos volumes, tem alto valor agregado
ele tem principalmente urgência na entrega. Né? Urgência na entrega. Por quê? Porque o modal aéreo é um modal rápido, né? Bastante rápido. Eu citei na nossa aula remota um exemplo das vacinas da Covid-19. As vacinas da Covid-19 elas são entregues, né, pelo modal aéreo. A distância também é levada em consideração quando a gente utiliza o modal aéreo. Porque como é um modal rápido, você consegue encurtar as distâncias. Certo? Por exemplo, as vacinas da Covid-19 têm um alto valor agregado, elas não são baratas, elas são caras. Com certeza o governo está pagando, né, um valor significativo, um valor bastante elevado pela compra de vacinas. As vacinas têm o que? Pequeno volume. Né? Elas não estão um volume tão substancial assim, são pequenos, volume pequeno. E, obviamente, urgência na entrega. Essas vacinas têm uma urgência, né, enorme na sua entrega. O Brasil, o país todo está aguardando por essas vacinas. Então, qual é o modal mais indicado para transportar esse tipo de produto, de mercadoria, de carga? É o modal aéreo, certo? O transporte aéreo possui vantagens sobre os demais modais. É mais rápido e seguro e são menores os custos com as apólices de seguro. Assim, o modal aéreo ele é o mais rápido de todos, é óbvio, né? Ele é o mais seguro também. Geralmente, quando uma empresa transportadora, uma empresa que contrata esse modal, não vai pagar valores tão elevados com a apólice de seguro, porque a seguradora não vai cobrar um seguro tão elevado, porque a probabilidade de um acidente, principalmente com um avião, é bem pequena, pela sua segurança. Certo? No transporte aéreo, a gente não precisa se preocupar tanto com estocagem, embalagem, certo? Não tem tanta, né, relação, tanta responsabilidade relacionada a isso aí. Ele é mais viável para o envio de amostras, brindes, bagagem, enfim, né? Mas o modal aéreo ele é muito utilizado, né, para transporte de mercadorias de alto valor agregado, de pequenos volumes, de urgência na entrega. É importante que vocês consigam associar isso aí. Às vezes uma questão de prova vem falando sobre o tipo de mercadoria ou carga, e você tem que falar qual é o melhor modal, né, que você recomendável para o transporte daquela carga. E qual é uma das maiores desvantagens, né, do modal aéreo? É uma capacidade de carga pequena, como falei anteriormente. Um modal aéreo você não consegue levar uma quantidade tão significativa de carga, né? Muitos produtos, muita mercadoria, você não vai conseguir levar em um avião, certo? O valor do frete no modal aéreo é o mais elevado de todos, né? Isso é importante. O modal aéreo tem um valor de frete mais elevado de todos em relação a todos os outros modais, certo? E é uma desvantagem grande. Então, às vezes a empresa tem que verificar se vale a pena ou não transportar aquela carga, aquela mercadoria utilizando o modal aéreo, certo? Porque com certeza o frete ele não vai ser tão barato, vai ser um valor significativo. Dentre todos os modais é o modal que tem maior valor de frete e uma capacidade pequena, certo? Então tudo isso tem que levar em consideração, tem que ser analisado, tem que levar para o seu planejamento para verificar se tem viabilidade ou não, né, da utilização desse tipo de modal. Outra variável importantíssima, né, é a questão da base de cálculo do frete aéreo. A base de cálculo do frete aéreo é obtida por meio do peso ou do volume da mercadoria, sendo considerado aquele que proporciona o maior valor. Como eu falei para vocês. O que é levado em consideração para calcular o frete no modal aéreo é levado o peso ou o volume. Se a mercadoria ela for mais pesada do que volumosa, vão considerar o peso. Agora, se a mercadoria for leve, mas que tiver um volume bem significativo, que ocupe praticamente ocupe o avião bastante, vai ser levado em consideração o volume. É o peso ou o volume, certo? Tem que estar bastante atento para essas situações. O que é levado em consideração para o cálculo do frete no modal aéreo? O peso ou o volume. Tem que verificar o que se sobressai. Se for mais pesado do que volumoso, a empresa vai considerar o peso. Se for mais volumoso a carga, mais volumosa do que pesada, vão levar em consideração o volume, certo? Aqui a gente tem uma relação. Para saber se devemos considerar o peso ou o volume,
A Associação Internacional de Transporte Aéreo, a International Air Transport Association, estabeleceu a seguinte relação, né? A relação peso-volume. Por exemplo, para 1 quilo é igual a 6.000 centímetros cúbicos, ou 1 tonelada é igual a 6 metros cúbicos. Como assim, professor? Vamos analisar. 1 quilo é igual a 6.000 centímetros cúbicos. Por exemplo, no caso de um peso, né, de 1 quilo acondicionado em um volume maior que 6.000 centímetros cúbicos, considera-se o volume com base de cálculo do frete. Caso contrário, considera-se o peso. Como assim? Vamos explicar. Você tem uma mercadoria que ela pesa 1 quilo. Ela pesa, o peso dela é 1 quilo, 1 quilograma. Só que o volume, quando a gente for embalar, né, a gente for embalar essa mercadoria, ela tem um peso de 1 quilo. Mas quando a gente for embalar, quando a gente for acondicionar, guardar, quando a gente for acondicionar no avião, esse produto que tem 1 quilo de peso, ela ocupa um volume superior a 6.000 centímetros cúbicos. Vocês têm que entender, né? Vocês têm que entender essa questão de volume. 6.000 centímetros cúbicos é como se fosse 6.000 ml, como se fosse 6.000 ml é 6 litros, né, de volume. Mas enfim, é isso mesmo. A mercadoria, ela pesa 1 quilo. Só que o volume dela, quando você for guardá-la no avião, acondicionar, ela tem um volume superior a 6.000 centímetros cúbicos. Então a empresa vai considerar o quê? Vai considerar o volume como base de cálculo do frete e não o peso, porque o volume é superior à norma. A norma é 1 kg é igual a 6.000 centímetros cúbicos. Mas essa carga tem 1 kg, mas tem um volume superior a 6.000 centímetros cúbicos. É importantíssimo que vocês consigam saber esse tipo de associação. É importante. Anote no caderno de vocês isso aí, isso é importantíssimo, né? Ou seja, como eu falei para vocês anteriormente, a empresa leva em consideração que se sobressai. O que tem mais destaque é o peso ou o volume? Nesse caso é o volume, então é o volume que é a base de cálculo. Quando for o peso será a base de cálculo. Para quem está acompanhando os slides, aqui ó, eu estou mostrando aqui um conhecimento de embarque aéreo. É um documento que será preenchido, será apresentado pela empresa transportadora. É interessante que vocês tenham noção, acompanhem o material impresso, a apostila, os slides, principalmente uns slides da Exara, para vocês terem acesso a esse documento aqui, para vocês terem uma noção. Agora a gente vai falar um pouco sobre o modal ferroviário. A gente vai fazer uma revisão sobre o modal ferroviário, certo? Um dos modais que tem altíssimo potencial no Brasil e que deveria ser mais utilizado, né, o modal ferroviário. A malha ferroviária brasileira possui aproximadamente 29.000 quilômetros e no estado de São Paulo cerca de 5.400 quilômetros. A malha ferroviária brasileira deveria ser o dobro do que essa apresentada atualmente. Como eu falei anteriormente, o modal ferroviário ele tem um potencial enorme no Brasil, deveria ser bem mais utilizado, porque o Brasil é um país continental de grandes distâncias entre portos, entre empresas, entre estados, regiões em si, certo? Uma grande vantagem do modal ferroviário, adequado para longas distâncias e grandes quantidades de carga, certo? O modal ferroviário tem essa grande vantagem. Ele é muito indicado para longas distâncias. E o Brasil, como eu falei para vocês, é um país continental. Por isso que esse tipo de modal é tão indicado. Né? E um trem, por exemplo, ele consegue transportar grandes quantidades de mercadoria, de produto, de carga. Né? Grandes quantidades. Esse tipo de modal ele não tem um custo de seguro tão elevado, porque querendo ou não é considerado um transporte seguro. O frete também não é caro, né? É considerado um frete até mais em conta, certo? Um frete bom de preço. Uma desvantagem do modal ferroviário é a questão da falta de infraestrutura, que a gente não tem tanto na malha férrea brasileira, e tem menor flexibilidade no trajeto, porque como a gente não tem tantas linhas, né, tantas ferrovias, a gente não tem uma flexibilidade tão grande no trajeto, e uma necessidade de transbordo, né, maior de transbordo do que outros modais não necessitam. O frete ferroviário ele não leva em consideração peso e volume, né, até porque
peso e volume não é uma variável tão importante como um transporte utilizando um trem. Porque, como eu falei para vocês, um trem suporta, ele consegue levar grande quantidade de carga e cargas pesadas, né?